Olá, boa tarde, tudo bem com todo mundo? Esperando o pessoal entrar, arrumando aqui para ficar bem bonzinho. Quem vai entrando, vai falando oi, né? E vai me dizendo se tá ouvindo direitinho, tranquilo. Se eu tiver torta também me avisa. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vão sentindo aí. Se não estiver me ouvindo, se tiver com alguma dificuldade, me fala. Beijo, Ju! Semana que vem tem live com a Ju, gente. Depois eu conto. Tá ótimo, Van, tá ótimo. Jana, que bom. Às vezes é importante, né? A gente saber se tá tudo ok com som, com luz. Que bom. Então, vou esperar aí a Fê entrar pra gente começar o nosso papo. Fê, se você já estiver aí, me manda a solicitação, tá bom? Pra entrar. Que hoje o papo vai render. Tem muita coisa aí pra falar. Vai ser bem legal a gente... a Fê entrou. Deixa eu ver se eu consigo convidar a Fê. Fê, me manda a sua solicitação para eu te colocar aqui na live. Ótimo. E aí, Fê, tá dando um erro aqui, dizendo que você não pode, não tá podendo entrar. Dá uma olhadinha. Olá, tudo bem para todo mundo que está entrando? Já vou colocar a Fê aí para conversar com a gente. E aí a gente começa. Fê, não tá dando, tá parecendo que você não pode entrar. Tá dando algum erro. Alguém sabe que erro é esse de não conseguir entrar? Tenta sair do Instagram e entrar de novo. Deixa eu ver. Não? Tá, tenta sair enquanto isso vou conversando aqui com todo mundo. Gente, hoje o papo é super legal. A gente vai falar hoje sobre essa energia do feminino e homens e mulheres são bem-vindos a esse papo. Ok, deixa eu ver se agora eu consigo colocar a Fê. Agora ela vai entrar. Agora eu tô aguardando você entrar. Fê, já aceitei. Ótimo. Ufa! Tô quase aqui morrendo, gente. Falei, Deus, Deus. Com emoção, é com emoção. Ai, meu Deus, ai, coitadinha da Alessandra, gente. Um momento de acolhimento feminino aqui. Ufa, deu até calor. Bom, Fê, seja muito bem-vinda. Essa é a Fernanda Bombay, para quem não conhece. Uma querida amiga, mas também uma profissional. Daqui a pouco eu e ela vamos nos apresentar para quem não nos conhece, né? E hoje a ideia aqui é falar um pouquinho sobre essa nossa conexão com a força do feminino. Então, né, assim, eu de longa data até postei várias coisas aí, desde quando que a gente vai falando, acho que desde que a gente se conheceu, a gente fala sobre isso, agora intensificou e é uma alegria poder trazer isso, essas reflexões que são tão curativas pra gente, sabe? Então, eu tava muito empolgada pro papo de hoje, esperando, assim, esperançosa, porque para mim, para minha vida, fez uma grande diferença olhar para essa força. Então, assim, levar essa reflexão para o mundo, junto com a Fê, que é uma pessoa que sente isso no corpo, sabe? Então, assim, eu tô muito feliz de estar aqui. Fê, seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Eu queria que você se apresentasse um pouco, Fê. Fala quem você é, de onde você vem, para a gente começar o nosso papo. Tá.
Eu sou a Fernanda, para quem não me conhece. Eu sou educadora física e sou terapeuta transpessoal e terapeuta floral. Eu tenho essa linguagem de trabalho de alinhar muito emoção com mente e corpo. Então, uma das minhas frentes é o lado corporal e a outra frente é o lado dos atendimentos, por enquanto, com floral. Perfeito, muito bom. Uau, gente, viu? Vale a pena conhecer um pouquinho mais o trabalho da Fê, porque né, o perfil dela é o saúde integrada, saúde underline integrada, underline, e fala muito, né, sobre essa integração de toda a saúde. Eu queria começar explicando um pouquinho o que eu vejo sobre o feminino. Sempre, dentro do meu processo de terapia, eu sempre dedico uma sessão para a gente falar do feminino. E eu sempre abro com a pergunta para as pessoas, o que você entende sobre força do feminino? O que você entende sobre ser feminina? Quando você se sente conectada? Quando você não se sente conectada com essa força? E às vezes as pessoas falam, eu não sou muito de me arrumar, eu não sou muito de me maquiar, de usar salto, né? E isso é o externo, isso é uma das coisas que pode ser que é o autocuidado, que é a preocupação. Mas o meu convite hoje é que a gente olhe um pouquinho mais para dentro. Então, para mim, quando eu falo de força do feminino, eu falo sobre comunicação, sobre essa habilidade que a gente tem de falar, e não só de falar sobre os nossos sentimentos. O quanto para nós, mulheres, muitas vezes é muito mais fácil acessar os sentimentos, tristeza, raiva, medo, e verbalizar. O que muitas vezes para os homens, né, e a gente pode olhar ali para a história lá atrás, quanto é difícil. Né? Assim, para mim, o feminino está conectado com a intuição. A gente sabe, às vezes, algumas coisas com sutileza, né, assim, que às vezes vendo, né, casada, eu vejo que às vezes meu marido não pega essas sutilezas, e não é porque, às vezes a gente olha e fala, ai, que afronta, que absurdo, que tapado, nem vê, e não é isso, né, tipo, nós estamos aqui para crucificar os homens, mas para entender que é uma sutileza nossa, essa intuição, e eu acho que também o cuidado e o servir, né, as mulheres, elas têm, né, as mulheres não, acho que a força feminina, eu queria muito separar aqui, né, assim, nós temos a energia feminina e a energia masculina dentro de nós, né? Mas, como mulheres, nós temos a energia feminina, geralmente, mais aflorada. Então, esse cuidar, esse servir, esse olhar para a prole, né? Essa preocupação com a casa, ela tem uma facilidade maior na gente. Então, quando eu falo de feminino, são essas as coisas que vêm. E para você, Fê? Só pegando um ganchinho no que você falou, muito né, pegando o gancho dos homens, para a gente também já deixar um pouquinho claro que sim, né, nós temos as duas energias femininas e masculinas, e sim, um homem pode ter mais energia feminina do que masculina. Isso é uma característica, assim como muitas mulheres têm mais energia masculina do que feminina, né? Isso acontece. O que eu vejo que tem um desequilíbrio é de perder perder mão dessas forças. Então, ou eu tô muito no masculino, na ação, no fazer e no ir para a caça, né? Que era lá antigamente, só para a gente ilustrar, ou então eu tô muito também no movimento do sem ação, naquela pausa, que é uma das coisas boas do feminino, mas em desequilíbrio também dá uma desarmonia, tanto no homem quanto na mulher, né? Mas enfim, só queria pegar esse gancho para não perder aqui. Lógico, lógico. Para mim, Ale, o feminino, assim, para mim a energia do feminino tá conectada com a minha própria força, com a minha própria história, com a minha essência, poder acolher o que chega para mim, sabe? Poder dar aquela pausa de ok, eu vou dar conta, mas assim, eu vou dar conta no carinho, sabe? No acolhimento e não no vamos lá, a gente tem que dar conta. Eu já fui muito assim, eu venho de uma família de mulheres fazedoras, que tiveram motivo para ser assim, assumir esse papel. Eu vejo muito esse legado em mim, das mulheres da minha família.
e eu me trabalhei muito para reconhecer o feminino em mim. Para mim era muito difícil sentir uma tristeza e me dar um colo, sentir raiva e esperar passar. Para mim o acolhimento assim era muito difícil, era muito difícil. Eu queria sair daquele desconforto o mais rápido possível. Eu queria ir para ação. Eu estava muito conectada com o meu masculino. Quando eu me conectei de novo com o meu feminino, nossa, me deu um conforto, sabe? Conforto na alma, aquele conforto mesmo. Lindo. Fê, sabe que, nossa, você foi falando, eu tô ficando arrepiada, sabe? Porque eu vejo exatamente isso, assim, a beleza que tá em a gente saber acolher, dar colo, né? Então eu sinto que assim, alguém falou aí, acho que foi a Alessandra que falou, né? Como se conectar com essa energia feminina num mundo tão machista. Realmente, se a gente for olhar para a história, e a gente estava conversando muito sobre isso, né? Tem um histórico onde lá atrás os nossos ancestrais, isso é muito importante, assim, várias lives eu falo sobre isso. A gente tem que olhar lá atrás, gente. Tudo começou lá nos nossos ancestrais na Era das Cavernas. Porque foi lá onde toda a vida surgiu e é onde tudo que a gente foi absorvendo nas nossas células de sobrevivência, foi tudo que os nossos ancestrais eles foram aprendendo como sobreviver. Né? Então tinha uma energia que era a energia masculina que ia para a vida, que ia para o fazer, que ia para lutar pela prole, né, que ia caçar, que ia defender, que foi ficando mais forte e tal. E tinha uma energia que era aquela energia mais acolhedora, que ficava dentro da caverna, que protegia, que se preocupava, então, estava focada em olhar para tudo, porque se algum perigo viesse, estava se preocupando com a saúde, né, daqueles que ficavam. Então, essas energias, você vê que elas são complementares. E a gente veio de lá. Né? E ao longo da história, a gente não vai entrar aqui, mas ao longo da história foi se colocando as mulheres como mais fracas, né? Esse acolhimento, esse cuidado, esse amor, né? Leio a Tenda Vermelha, a gente também falou, tem o filme no Netflix, para quem tiver interesse, chama A Tenda Vermelha, é super legal, né? A Fê até comentou comigo, eu já tinha começado a assistir, a gente vai assistir de novo. Eu recomendo para todo mundo. Então, tem uma força, uma beleza nessa força feminina. Mas o mundo como um todo foi brigando com isso. E a gente foi acreditando que muitas coisas que falavam sobre o feminino eram fraqueza. E fraqueza era visto como algo perigoso, né? Porque não sobrevive, porque não dá continuidade. Então, a gente foi brigando com as mulheres que vieram antes. Acho muito legal quando a Fê fala, né, sobre acolher a nossa história. Olha para as mulheres. Olha, né, como é a sua mãe, como é a sua avó, principalmente a avó materna, como foi a sua bisavó, as histórias da sua família. Vai se conectando com isso e vendo como eram essas mulheres, qual é a história que elas têm, quais são as dores que elas viveram. Tudo isso tem a ver com a gente. Uma pessoa até me perguntou no Instagram, por mensagem, tipo, Lê, mas e quando eu não conheço, né? Fui adotada, não conheço a minha mãe, não conheço a minha avó, não conheço a minha história. Mas a sua célula sabe, né? Quando a gente foi feito, um homem e uma mulher cada um deu uma célula e dali foi feito. E de tudo isso tem uma carga genética, uma carga de DNA, uma história. Então todo o sofrimento dessas mulheres, todas as mulheres que morreram no parto, todas as mulheres, tudo isso traz nas nossas memórias celulares. Sabe? E é com essa história que eu sinto que a gente pode se conectar. Eu não preciso saber no racional, no mental, na memória, para sentir no meu corpo essa conexão com essas mulheres e com esse feminino, com esse olhar, com esse cuidar, com esse acolher. Faz sentido, Fê? Total, faz total sentido. Eu acho que alguém comentou aqui, eu não gravei quem é, que se identificou comigo de ter na família mulheres fazedoras, né? Na verdade, eu vejo que todas nós, eu me identifico muito também vendo as minhas amigas mulheres, todas nós trouxemos para essa geração esse lugar fazedora, né? Todas nós trouxemos, as nossas mães trouxeram, as nossas irmãs. Por quê? Porque a gente vem de uma era, também pegando um gancho com o que você falou lá de trás,
pegando, a gente vem de uma era lá de trás que o patriarcado uma hora dominou a nossa força, o nosso compartilhar feminino, tantas coisas que conectavam a gente com a natureza, com a terra. Isso tudo é a força do feminino, né? Então lá atrás, o que acontecia, o que aconteceu é que isso existia. Eu estou falando em registros muito antigos. Isso acontecia, o compartilhar das mulheres, o chá das mulheres, a colheita das flores. Isso tudo acontecia. Isso tudo não tinha um ar de competição entre nós mulheres, né? Era um outro momento, uma outra energia. Com o patriarcado, com a sociedade que começou a reconhecer a força viril, como é que a gente ia ter força para vir com uma energia feminina em uma sociedade que reconhece o fazer? Eu só tenho força se eu também vou para esse lugar. Então, assim, todas nós estamos nesse lugar, ou fomos para esse lugar, nossas mães foram para esse lugar, me arrepio inteira quando eu falo, para sobreviver. E graças a Deus que elas despertaram essa consciência na gente, e a gente pode olhar de um lugar um pouco mais leve, porque elas pegaram isso para elas, né? É isso. Nossa, olha, tô toda arrepiada. A Natália até colocou aqui que live curativa, tem lágrimas aqui. Eu também, assim, tô me segurando porque, gente, é uma história, sabe? São décadas, são séculos da gente desacreditando, desmerecendo, né, as mulheres e tudo o que a gente tinha de mais sutil, né? E aí a gente foi se desconectando e a cada geração a gente foi brigando com as mulheres de trás, dizendo vocês têm que ser mais, né? Eu queria que vocês olhassem assim, ó, como que eu sei que eu estou desconectada dessa energia? Olha para o seu corpo, né? Todas as doenças conectadas com o nosso útero são doenças de quem está brigando com o feminino, tá? Qualquer doença. Endometriose, todas, né? Nós estamos brigando com aquele órgão que diz pra gente, somos mulheres, né? Como é que eu sei que eu estou desconectada? Isso foi uma coisa que a Fê falou aqui, ela já fala muito, que é o se conectar com o fazer. Tem que fazer, tem que acontecer, tem que trazer resultado, né? A energia masculina leva para o mundo. Se você for ver dentro da constelação, a gente diz, o pai, a gente tem que estar conectado com o pai, porque o pai, ele leva para o mundo. Então, essa energia do masculino, ele faz, né? Aí, quando a gente está conectada com a energia da mãe, a gente está conectada com a energia do servir, né? As mulheres, elas aprendem a cuidar, a servir de uma leveza, né? Você olha para as mães... E mamãe não fica falando assim, meu filho, você sabia que do 0 aos 2 anos eu acordei todas as... Sabe, a gente nem lembra mais de tanta coisa que a gente fez, né, por amor, por se doar. Então, a gente tem... Então, olha para o seu corpo e sente o quanto você está conectada ou desconectada desse fio da vida, né? Nós viemos de uma mulher... Nós somos mulher, nós temos habilidade, por mais que seja uma escolha, né? Hoje, ter um filho ou não, é uma escolha nossa. Mas nós temos toda a propensão para continuar essa apropriação. Então, a gente vem desse fio, sabe? Só que muitas vezes a gente olha e vê todos esses homens na nossa idealização do quanto eles são fortes, quanto eles fazem, e aí... Ao invés de a gente olhar e falar, nossa, que legal que você é grande, eu também sou do seu tamanho, a gente se vê menor, a gente fica com raiva de ser a gente e a gente quer ser a força do outro. E aí isso nos enfraquece. Né? Faz sentido, Fê? Super, Entrega super. Diferente de submissão, a Alessandra falou. Exatamente, gente. É muito diferente, né? Eu estar aqui à disposição, né, do que uma submissão. E outra coisa, né, teve uma cliente numa constelação que ela percebeu, e foi lindo ela perceber, o quanto muitas vezes a mãe dela era submissa sim, e ela tinha muita raiva dessa mãe, e essa submissão, na verdade, era uma força, porque tem que ter muito saco, muitas vezes, para baixar a cabeça, e para não entrar na energia da guerra, do fazer, eu entrar para a energia do conciliar. Né? Precisa ser muito forte também, precisa ser muito grande.
Tem que ser muito mulher para eu também saber a hora de equilibrar dentro dessa família e fazer esse jogo para que a família continue a fluir. Né? É isso, assim, quando a gente olha para quem a gente veio antes e para toda essa força, a gente consegue se apropriar e também ficar feliz com quem a gente é, que a gente tem que entregar para o mundo, né, Fê? Uhum. Sim, e é o que eu falei até antes, né? Quando eu comecei a reconhecer na minha Uhum, mãe, na minha irmã que veio antes de mim, nessas mulheres, na minha uhum, avó que veio antes da minha mãe, uhum, o quanto uhum, elas carregaram a energia desse masculino, que sim teve que ir para a vida e fazer e uhum, realizar um monte de coisa, eu agradeço e honro muito, porque eu, enquanto a mais nova do meu sistema, pude olhar para essas mulheres, olho para essas mulheres, reconheço essa força nelas e de verdade me curvo, porque eu posso, olhando e honrando isso, escolher ser um pouco mais leve e fazer diferente. Olhar para o meu feminino, até por elas também. Por mim e por todas que vieram antes. Né? Então, assim, eu percebo muito, né? A gente falando também um pouquinho desses corpos das mulheres, o que chega muito para mim, ou como professora, educadora física e enquanto consulta de floral, mulheres que têm muitas dores menstruais, então assim, mulheres que têm muita cólica, já fizeram 1000 exames e não é nada, ou mulheres que têm endometriose e tal, e estão nesse lugar muito de fazedoras. E tem mais uma coisa do corpo que ele revela pra gente, né? Lá atrás, bem lá atrás, e em algumas religiões isso eu acho que ainda é considerado, as mulheres, quando menstruavam, elas eram consideradas impuras. Então, o sangue da mulher era considerado impuro. O que acontecia? Elas eram separadas do masculino. Olha que forte isso. Elas menstruavam, o sangue era impuro, elas não podiam conviver com os homens. Elas eram separadas do masculino e ficavam isoladas das suas tribos, ou no judaísmo, nos mais ortodoxos ainda tem um pouco isso de separar a cama, para dormir em cama separada, porque você não pode se misturar com o seu marido porque o seu sangue é feio, você é impura. E isso tudo aconteceu lá atrás. E o quanto dessas mulheres, dessa ancestralidade, a gente não traz num inconsciente, né? Num lugar que tá inconsciente pra gente, mas que vem pro nosso corpo. O quanto a gente não honra também essa ancestralidade em forma de dor, sabe? Sabe que eu percebo isso, Fê? Isso eu percebi quando eu decidi engravidar, né? E foi a primeira vez em 17 anos que eu parei de tomar pílula. E eu fiquei chocada. Eu não conhecia meu corpo, né? Eu não sabia quem eu era. Eu não tinha a menor noção da força que tem esse corpo, né? Porque não estou aqui recriminando cada um, né? Faz o corpo do jeito que quer. Eu usei durante Claro. 17 anos. Mas o que eu senti é o quanto eu estava tomando um remédio para anestesiar, né? Para me desconectar daquilo que o meu corpo estava falando comigo, né? O quanto eu não sabia nada sobre ele, né? Eu também, igual você, pois é, sabe? E aí quando eu fui parando, eu olhei e falei, gente, eu nunca mais vou tomar isso. Isso daí é loucura. Eu tomar essa coisa que é anestesia. Então, assim, eu já não sabia mais o que que era meu, o que que não era, né? Então todo mundo fala assim, essa daí tá de TPM, como se fosse uma coisa pejorativa, sabe? E aí, se você vai estudando, e a gente conversou muito essa semana, se você for olhando o ciclo menstrual, você vai olhando o quanto o seu corpo vai te ajudando, né? Hoje eu tenho muita consciência, a gente vai falar aqui sobre cada um dos ciclos, mas assim, hoje os meus posts, os meus projetos, eu foco muito no meu período fértil. Quando eu tô no meu período fértil, gente, eu sou um avião, entendeu? Eu faço, eu aconteço, eu tenho 77 mil ideias, eu tô fértil. Não só para criar mais uma vida, mas para criar, para gerar.
né, para colocar para o mundo. Então, assim, hoje eu olho, né, assim, no momento onde eu tenho, né, o período pré-menstrual, é um momento, assim, que é o de acolhimento. Então, assim, eu me fecho mais, eu me permito a não querer tanta interação, a não querer tanto falar, a não querer estar tanto para fora, porque eu estou indo para dentro. Né, assim, e aí é tudo observando o meu corpo. Agora eu aprendi a usar ele a meu favor. Eu percebi que durante 17 anos eu usei contra, né? Então eu tenho essa compreensão. Tenho compreensão de chegar para o meu marido e falar: falta uma semana para menstruar, eu estou muito irritada com tudo. Me deixa. Entendeu? Não provoca porque vai ter. E ele olhar e falar assim: nossa, obrigada por ter me avisado. Sabe? É uma semana que ele me enche de amor, porque se vier, toma. Entendeu? E toma porque é hormonal, é físico, é o meu corpo inteiro se limpando e tá tudo bem. Né? Eu lembro de uma vez que eu não sei que eu falei de menstruação, a pessoa falou assim: ai, palavra feia, ai, não fala isso. Oh, menstruação, sangue, né? Como que é feio? É a gente brigando com o nosso feminino, é a gente se distanciando, sabe? É a gente tendo vergonha de quem a gente é e da nossa força, né? O que você acha, Ju? Ju? Eu vi a Ju aqui rindo, Celioso. já Não, louca. eu acho que tem tudo, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que, inclusive, uma vez uma menina também que passou comigo no Floral me perguntou como que eu sei, né? Como que eu faço para me conectar com essa energia do feminino? Eu até dei essa dica assim para ela. Falei, observa o seu período pré-menstrual, por que que ele é um período tão insuportável para você? Aí ela Uhum. falou, ai, não sei, eu fico, ai, desanimada. Falei, eu fico, não sei, assim, não quero fazer nada, não quero sair, não quero. Falei, olha aí, o seu feminino conversando com você, porque o corpo, antes da gente menstruar, ele pede o recolher, né? Uhum. O recolher, porque você vai fazer uma limpeza no seu corpo, que não é só uma limpeza física, né? Se fosse Uhum. só uma limpeza física já era bastante, mas não é só Sim. uma limpeza física, é uma limpeza emocional, é uma limpeza transgeracional, né? É uma limpeza Uhum. desse sangue que limpa mágoa, raiva, o que não te serve mais. É uma limpeza desse momento e o seu corpo pede para você vir para dentro, para você se recolher ou se acolher, né? Na medida que você aceita esse momento, para você ir para esse momento, para fazer essa limpeza. Então, Uhum. duas coisas me. E aí eu né, concluindo dela, eu falei isso para ela e aí ela começou a trabalhar mais esse feminino nela e hoje ela fala para mim, nossa, Fê, eu sinto tanta diferença, porque e daí se recolher? Se recolher tem tantas formas, né? De fazer, se recolher, se acolher. Se acolher é, sei lá, você gosta do quê? Tomar um chá gostoso? É você parar, tomar um chá, ficar com você, é ouvir uma música gostosa, é sentar para meditar, para ver um filme, para alimentar sua alma. Tem tantas formas da gente se dar um carinho, né? Por que que a gente fica toda hora querendo ir para fora, para fora? Eu acho que isso é uma mentalidade que a gente está ficando doente se a gente continuar nela. A gente está fazendo sintomas, a gente está fazendo depressões, né? A gente está fazendo muita coisa com esse ir tanto para fora. Eu acho que sim, isso foi importante para a gente ter chegado até aqui. Por isso que eu digo, a gente tem que reconhecer essas mulheres que ficaram na fazedora e não tiveram escolha e opção, né? A gente honra essas mulheres, mas a gente agora está com possibilidade de escolha, né? Eu acho lindo, né? Então, eu só queria fechar isso, né? Porque pra gente é tão claro, e eu acho que é legal assim, a gente pensar. Então, né? No período pré-ovulação, é quando a gente está se abrindo para essa fertilidade, sabe? Então, assim, ó, aproveitem, mergulhem. No período de ovulação, vocês estão no período mais fértil, no período de criação. Período pré-menstrual, eu começo a me fechar. Período de menstruação, eu estou numa limpeza, sabe? Eu tenho vontade de chorar, às vezes eu choro, e às vezes não tem motivo, né? É só chorar, gente, é uma coisa tão gostosa. Ela é tão curativa. E o quanto a gente segura.
Chorar é limpeza, chorar é lavar a alma, sabe? Chorar é se soltar, sabe? É igual. Eu lembro que isso é uma coisa que, por mais que eu lembro que eu ia no ginecologista, ele falou: Mas por que você menstrua? Cola uma pílula na outra que você nem precisa menstruar. Eu falava: Nossa, mas eu me sinto tão bem menstruando que eu olho e falo assim: Olha, mais uma oportunidade que eu tinha de engravidar, onde eu ainda vou ser mãe, sabe? Então eu já tinha uma alegria, e mesmo anestesiada, sabe? Assim, essa alegria de eu chorar, de eu ter sentimentos, de eu ter emoções, de eu ser mulher, né? Não adianta a gente ficar levantando bandeira, somos todas juntas, e a gente tá com raiva da gente, né? Tô brigando comigo e falando para todo mundo gostar do que é ser mulher. Sendo que eu falo assim, nossa, hein, bem mulherzinha você, hein? Eu quero morrer com isso. Sou mulherzona, sou mulheraça, sou toda mulher, não tem nada de mulherzinha aqui, entendeu? E também mulherzinha também é bonitinho, porque é tudo fofinho, sabe? Essa conexão, esse respeito com a gente, com os nossos ciclos. E aí, ao mesmo tempo que a gente fala dessa menstruação, né? Então, e as mulheres que estão saindo do período de menstruação, que estão começando a entrar nesse período de menopausa, né? A teoria da antroposofia diz que é o momento onde a mulher ela se torna ainda mais criativa. Imagina, todo mês a gente está criando energia para criar um novo ser, criar um novo ser. Uma hora o corpo diz, tá bom, não precisa mais, né? Você já foi, Tá vamos para liberada. tá liberada, vamos para uma nova fase. Então, a partir dos 40, e aí cada mulher na sua época, as mulheres começam a entrar nessa fase de parar de precisar gastar tanta energia com a criação de uma nova vida, e ela pode se tornar criativa em outras entregas para o mundo, em novos projetos, em se jogar. Eu falei para a Fê, eu falei, não vejo a hora de fazer 42 anos, gente, que é dentro da antroposofia, é quando você vai para a vida, é quando você está o mais fértil de entrega, de criatividade, de produzir, sabe, que idade linda, de a gente se jogar também, de essa energia que não está mais tão canalizada no útero, está canalizada para um servir, para um ir. Né? Então também não tem, porque aí fala, entrei na menopausa, agora não sou mais mulher, agora não tenho mais serventia, que nada. Agora você vai usar essa mesma energia para criar para o mundo, para criar para a vida, né? Achei super legal isso para a gente falar. E aí, puxando um gancho do papo da Fê, eu queria falar um pouco sobre a exclusão do masculino. Fê, queria que você falasse um pouco aí. É que a gente já bateu já tanto papo, que a gente tem tanta coisa para dizer. Fala aí, Fê. Eu vejo muito essa defesa da energia do feminino num lugar perigoso às vezes, né? No lugar que às vezes exclui o masculino. O masculino, ele é junto com a gente, né? Eu tô falando do masculino, nossos parceiros, né? O masculino, ele é junto com a gente. Então, não adianta a gente querer ir para a energia do feminino no masculino. É essa energia que exclui, né? Quando você acha que você está no seu feminino e você não está, quando você exclui esse masculino. Eu acho que uma coisa. Não, Fala. Eu acho que uma coisa que me veio aqui, você falando sobre isso, é o quanto nós viemos de um pai e viemos de uma mãe. Então a gente veio, nosso corpo nasceu dessas duas energias. A gente tem essas duas energias. Claro. A questão é se eu fico brigando para ser só um. Por que a gente não é a mistura dessas? Né? Por que a gente se desconecta de uma? Lógico, né? Se eu nasço mulher, eu tenho uma essência, uma energia maior feminina. Então, às vezes, usar isso a meu favor é melhor do que ficar tentando me conectar com uma energia que existe dentro de mim, mas talvez seja em proporções diferentes. Mas proporções diferentes não necessariamente é exclusão. Né? Então, a gente vem de um mundo super patriarcal, onde os homens são bons, as mulheres são uma porcaria. A gente vem trabalhando isso, mas muitas vezes a gente para se igualar, a gente diz, então agora uma porcaria é você. Né? E aí é outro disputa, perigo. né? Entra na disputa, né? O perigo é exatamente isso, né? Então, assim, eu tenho força quando eu tô no meu lugar e o outro tem força quando ele também tá no lugar dele, né? Aqui a gente é junto, né? Aqui a gente a gente é parceiro, né? A gente não compete, a gente não tá um contra o outro, né? Não se trata disso.
Então, Exatamente. eu vejo muito que essa dor, às vezes o feminino, com uma dor, ele vai para esse lugar da disputa, sabe? Tem uma É. dor ali dentro que vai para disputa e quer ser igual. Porque, gente, não somos iguais, né? Fato da vida. Por começar pelo nosso corpo, que é totalmente diferente, né? É. Sabe que a Joelma fez uma pergunta aqui, é, que ela disse assim, então por isso que tirar o útero precocemente é uma coisa ruim. Depende, né? Assim, Uhum. sei lá, estou com um câncer no útero. Tira, pelo amor de Deus, né? Se é possível, se existe essa recomendação médica, se não existe outro tratamento, eu preciso tirar esse órgão para que eu continue existindo, né? Agora, tirar um órgão do meu corpo, qualquer que seja, porque vai que ele dê um problema, é uma medicina preventiva agressiva, né? Todas as cicatrizes que eu tenho, né? Todas as cicatrizes que a gente tem no corpo, elas trazem uma dor, elas trazem um trauma. Então, assim, eu vou abrir o meu corpo para tirar um órgão, porque vai que ele dá um problema, pode não ser necessariamente, não, pode ser uma prevenção agressiva contra a gente. Mas, às vezes a pessoa fala assim, não, olha, mas eu preciso porque eu acho que é isso. Então vai, né? Mas a gente tem que olhar para a gente. Porque muitas vezes a gente olha assim, ó, o médico acha, as outras pessoas acham, né? Mas e eu? O quanto eu estou em paz com essa decisão? O quanto isso é uma decisão para a minha saúde, para o mais, para a vida? Ou isso é de novo eu brigando com o meu corpo, com o meu feminino, tipo, ai, agora tem mais útero, ai, não tem que mais me preocupar com a menstruação, ai, que alívio, né? Olha a postura. Todas as decisões da nossa vida, elas precisam ser de uma postura de inclusão. Bert Hellinger diz, né? Tudo que a gente exclui, a vida traz de volta. Você exclui o útero para não ter um câncer, você tem um câncer no pulmão que não tem jeito de excluir, sabe? Assim, que é para você olhar. A gente precisa muito mais do que tomar decisões racionais, tomar decisões intuitivas, tomar decisões conversando com o nosso corpo. O meu corpo está doente, ele precisa desse cuidado, ele precisa desse tratamento, ele precisa dessa preocupação, sabe? É isso que eu acho que tanto eu quanto a Fê, a gente queria muito que todo mundo olhasse aqui. É do lugar de cuidado, de amor, de respeito, de colo, sabe? Desse lugar gostosinho, que é gostoso ficar com uma mulher, sabe? Assim, que você fala assim, ai, de tanto, tipo, tenho muito isso com a Fê, sabe? De tipo, amiga, sabe assim, puxa, já faz, sei lá, uma semana que a gente não se fala, tá tudo bem aí? Não tem alguma coisa? É esse cuidado, esse olhar, esse amor, isso é totalmente feminino, sabe? Eu lembro que uma vez eu fui falar com meu marido e eu olhava pra ele e falava, gente, ele tá com algum problema. E eu falei pra ele, fala, pelo amor de Deus, eu sou psicóloga, eu ganho pra resolver o problema dos outros, eu não consigo resolver o seu problema. E ele falou, eu não tenho a menor ideia como é que faz isso. Ninguém me ensinou. Eu não tenho a menor ideia como é que fala dos meus sentimentos. E eu falei, cara, é isso, sabe? E talvez com meu marido eu vou ficar também salvando a alma dos outros, ele dentro dos processos dele. Mas com o meu filho, homem, eu tenho que ter essa compreensão de que eu quero que ele venha para um mundo diferente, sabe? Então, se eu tiver um outro filho, for uma mulher, também vai ser muito bem-vinda. Mas com este filho, neste momento, a minha responsabilidade é de aprender, de ensinar ele a validar os sentimentos dele, a saber se conectar com essa energia feminina que eu coloquei dentro dele, sem necessariamente ele precisar ser completamente feminino. Ele tem uma energia masculina que ele veio do pai e da nascença dele como homem, mas que ele possa aprender a também um pouco dessa sutileza de validar o sentimento dele, porque desse lugar ele consegue, né, ser mais inteiro para a vida. Né? A Fê, ela é super experiente, ela tem 4 sobrinhos, né, Fê? Nossa, pensa. Na verdade, eu tenho. Agora eu já tô com 5 meninos e uma menina. Chegou a primeira, Nossa. agora falou: nossa, chega desse bando de homem. Uhum. Eu vejo também que tem um documentário, gente, maravilhoso que eu vi esses dias, chama O Silêncio dos Homens. É um documentário que está na Netflix, que fala muito sobre o quanto, com essa coisa de empoderamento feminino,
os homens estão se sentindo, não sabem mais como se comportar. Eles não sabem mais o que eles fazem. Tipo, nossa, onde eu tô agora, né? Por quê? Porque eles relatam coisas lá de trás das suas crianças, das suas infâncias e tal, de que era homem não chora, né? Lembra dessa coisa que tinha? Não, vai lá e revida. Homem não chora. E o quanto eles carregam essas vozes internas para a vida. E aí, como você quer que um homem que não foi estimulado, ou a maioria dos homens, né? Um homem que não foi estimulado a conversar com você numa relação, ou em qualquer relação, em qualquer momento. E aí, o que você está sentindo? Você está vendo que o cara tá lá, às vezes, explodindo, implodindo, né? Muitas vezes ele está implodindo, porque não consegue nem verbalizar, não consegue nem elaborar o que sente. E a gente fala, mas como assim? Então tá, você tá triste ou você tá com raiva. Pra gente é muito claro, né? Porque nós, enquanto mulheres, você pode fazer isso mais ou menos, mas você faz, né? Você faz esse link, você é acostumada a sentir um turbilhão de emoções a vida inteira por questões hormonais também. E eles não. Então, também, por que eu falo muito, né? Por que a gente bate nessa tecla que o caminho é junto? Porque a gente está aqui nessa vida todo mundo para aprender. E é tão bom, né? Quando a gente consegue, não, vem aqui. E a gente também consegue acolher esses masculinos que podem ser nossos parceiros, nossos filhos, né? Isso é muito importante. Ensinar os meninos das novas gerações, de quem vem agora, falar, né? Tipo, você tá com raiva, você tá com medo, o papai também tem medo, eu também sinto isso. Porque daí a gente fica cada vez mais iguais, né? Mais humanos, e tira essa carga dos homens também de ter que ter esse escudo, e aí vai com esse escudo pra vida e deve pesar demais, né? Não é fácil. Eu lembro que um amigo do meu marido falou: porque você já comprou uma boneca para o seu filho? Porque eu comprei uma boneca para o meu filho para ele aprender a respeitar as mulheres. Aí meu marido olhou e falou: não, meu filho vai respeitar as mulheres porque isso é o certo, não é porque ele brinca ou não brinca com boneca, né? E por mais que assim, o Arthur vai na casa dos outros, adora brincar de boneca, a gente pega os ursinhos dele, coloca no berço, mas não é isso, sabe? A gente saber assim, ó, não é pro externo, gente, é pro interno. Né? Não é o que a gente fala, é a nossa postura diante da vida. Exato. Existem coisas práticas que a gente pode fazer, né? Queria dar aqui umas dicas, porque eu sou das pessoas práticas também, né? Eu sou muita emoção, eu sou muita intuição, eu sinto muito, mas eu sinto que às vezes é legal a gente fazer algumas coisas. Então, o que eu sinto que me conecta com o meu feminino? Tá? Para mim, dançar me ajuda muito, né? Então, todo dia, eu e o Arthur, geralmente ele que convida, que ele também curte, né? Vamos dançar? Uma música minha, uma música dele, mão do Bita, galinha pintadinha, qualquer coisa. Mas movimentar esse nosso corpo, né? Sentir essa força. Cuidar das plantas, eu sou louca das plantas, a Fê também, né? Tem várias histórias sobre isso. Inclusive, ela ainda está me devendo uma receita que eu vou fazer, o meu óleo de lavanda. Verdade, vou passar. Por favor, depois eu posto para todo mundo, né? Mas assim, cuidar das plantas, esse cuidado com a natureza, com a mãe terra, né? Isso também traz a gente à terra, gente. Para mim, assim, passar creme, né? Não é uma coisa que eu faço todo dia, porque às vezes na correria, mas é passar um creme, passar a mão em mim, fazer essa automassagem, sentir o meu corpo, sentir que eu estou dedicando alguns minutos para cuidar de mim. São 3 coisas que eu faço por mim, que eu sinto que, sabe assim, é um amor, né? É um cuidado, é um despertar, é um expressar mesmo da minha feminilidade, então, assim, do meu feminino, dessa energia. Então, se fizer sentido para vocês, assim, fica a dica. Não sei se vem mais alguma coisa para você, Fê. Não, para mim, assim, vem muito a coisa das plantas, muito. Inclusive, eu descobri que eu queria fazer um caminho, né, dentro do meu caminho de profissional no floral por conta das minhas plantas. Aquilo me conectava tanto, me deixava tão
intuitiva, sabe? Várias coisas, várias fichas caíam para mim no momento que eu estava podando, no momento que eu estava regando, no momento que eu estava olhando minhas plantas, que eu falei, nossa, teve um dia que eu falei, cara, é isso, eu preciso, é isso, eu quero fazer uma formação de floral. E aí depois eu descobri que, na verdade, a terra, as flores, o floral, ele tem um lugar muito feminino mesmo, de trabalhar esse feminino. Por quê? Porque olha que interessante, assim como nós, a terra também gera vida. Nossa, que lindo. Faz todo sentido. Faz todo sentido, por isso que a gente se conecta tanto com as plantas. Claro, gente, não são todas as mulheres, tem mulheres que não se conectam, não gostam, e tá tudo certo, se conectam de outro jeito. Mas para mim, assim, para o meu feminino, para conexão e para muitas mulheres, eu trago muito isso do meu legado de mulheres da minha família, que eu era pequenininha, lembro da minha avó cuidando de plantas, eu sempre vi minha mãe cuidando de plantas, e aí de repente eu também desde pequena estava lá inserida naquela coisa gostosa do compartilhar feminino, e aí eu peguei um amor, hoje eu tenho minha casa e minha mãe tá aí, mami, beijo. E aí hoje eu tenho a minha casa e eu também continuo nesse né, compartilhar do feminino, fazendo isso, e eu acho que isso me conecta muito, assim, então para dar uma dica prática, eu tentaria assim, para quem não tem ainda, ou para quem tem, assim, fazer isso com presença da terra, da planta, porque faz muito sentido, né? Quando me falaram isso da terra, eu falei, é lógico, tem tudo a ver mesmo. Pois é. Gente, a gente tem aí 10 minutinhos para encerrar. Já. Pra você ver, eu falei que ia ser super divertida. Ô Fê, para a gente encerrar, eu queria que você contasse um pouquinho daquela experiência que você fez, que eu ainda não fiz, mas eu vou fazer. Mas queria que você contasse um pouquinho da experiência que você fez lá do feminino, naquele ritual antes do casamento da sua amiga, e depois a Fê vai fechar com uma meditaçãozinha aí para a gente se conectar com essa energia. Então, manda bala, Fê. Na verdade, eu tive um convite super especial de uma amiga minha, um pouquinho antes dela casar, do ritual de casamento dela. Ela falou, Fê, você não quer fazer um trabalho com as mulheres, com as madrinhas? Ó a responsa, com as madrinhas, com as mães, com as irmãs e com as avós, antes da gente fazer meu ritual de casamento? Eu acho que seria super especial, para elas estarem mais conectadas com a cerimônia. E aí, um presentão também foi que a gente estava na praia, era uma cerimônia na praia, então um dia antes já estava todo mundo lá e tal, e eu conduzi uma roda com essas mulheres, nossa, me arrepio inteira de falar, de preparar essas mulheres para dar a bênção e a permissão dessa minha amiga que ia casar e colocar a força delas nessa união desse feminino com esse masculino. E foi lindo, lindo, porque a gente, né, nós todas naquela roda de mulheres, a gente resgatou uma das maiores potências do feminino, que eu acho que é o compartilhar com outras mulheres, né? Quando a gente sente essa conexão real, que a gente super tem, que eu tenho várias amigas queridas que eu tenho, com a minha mãe, com a minha irmã. Essa conexão, quando ela acontece mesmo, real, de coração com coração, foi muito emocionante, foi muito lindo. E aquelas mulheres, assim, foi muito legal, porque depois elas falavam, nossa, obrigada por ter me reconectado de novo com isso, porque a gente vai indo para um lugar que a gente esquece, né? E foi lindo, foi muito especial, foi muito especial. Vocês sabem que a Fê, né, assim, tinham combinado, mas com essa pandemia não rolou, mas ainda vai rolar. Eu vou fazer isso, né, para a Fê, para algumas mulheres que ela vai escolher, esse vai ser um dos meus presentes de casamento para ela. Enquanto a Fê foi falando, eu só queria trazer mais uma reflexão para vocês, né? Existem muitos rituais, pré-rituais, né, e que a gente foi bagunçando. Então, chá de bebê, o chá de cozinha, que é esse, né? Assim, são rituais que eram feitos antes para preparar essas mulheres, né? Preparar essa mulher para ela ter esse bebê, ter esse acolhimento, que hoje em dia, né?
Tem algumas pessoas que trabalham com o chá de bênção, que não era para dar presente. Não que não seja legal dar presente, tá, gente? Adoro dar e adoro receber presente. Mas era num outro lugar, né? Era um lugar de bênção, de preparar essa mulher para ter essa criança, para ver o mundo, de preparar essa mulher para entrar numa nova família, que é o casamento, sabe? Era um lugar onde essa mulher ia entrar num novo momento da vida dela, então as outras mulheres se reuniam para fortalecer ela, para preparar ela para ela entrar, sabe? Olha que beleza esse ritual, né? E que ao tempo a gente foi se perdendo, foi coisificando, foi capitalizando, foi se desprendendo do amor, do cuidado, da energia e foi indo para o receber só, para o dar presente, para o comer, né? Então, eu queria muito que vocês também refletissem sobre isso. Quantos são esses grandes, esses pequenos rituais que a gente também foi se desconectando e se perdendo dessa reconexão com a nossa energia, né? Isso faz Total. sentido, Fê? Sim. Não, total. E isso era feito por mulheres, né? Esse pré-ritual, ele era feito por mulheres, porque é como se elas todas pertencessem àquele meio mesmo, né? Então, é como se elas dissessem, vem, você está acolhida, a gente tem um grupo aqui, elas reconhecessem esse compartilhar, esse cuidar feminino. Então, por isso que era um preparo antes do ritual, né? É lindo. Nossa, como a gente perdeu isso, né? Pois é, né? Que possamos reconectar. Então, quem ainda tá para casar ou tá para ter filho, gente, vamos reconectar. Coloca um monte de mulher, deixa elas te darem amor, né? A gente fez uma formação, um workshop juntas, eu e a Fê, na verdade, um retiro, né? De sagrado feminino. Foi o meu primeiro e a Fê continuou. E eu lembro muito que tinha um caminho assim, todas as mulheres ficavam uma do lado da outra, e aí você ia passando no meio. E essas mulheres, a função delas era cantar e te fazendo carinho e te dedicando, olha, ficou arrepiada, e Também. dedicando amor. Você vai passando naquele túnel, vai se sentindo extremamente amada, cuidada, sabe? Assim, foi um final de semana onde eu me senti olhada, cuidada por outras mulheres. Né? Então, olha como a nossa força ela é de um lugar sutil, mas não é de um lugar menor. É de um lugar de amor, de cuidado, mas não mesmo de verdade não tem a ver com fraqueza. Muito pelo Vulnerabilidade é contrário. uma força nossa, né, Fê? Sim, sim. Não, e muito pelo contrário, tem muita potência nesse lugar. Pois é. Bom, então vamos lá, Fê? Vamos lá. Aí, Quanto tempo a gente tem, só para eu ter uma ideia? nós Vai ser temos rápido? 8 minutos, Fê. Tá bom, mas é legal um pouquinho antes para a gente conseguir salvar com tranquilidade, né? Né? Para dar um tchauzinho também. Para dar um tchauzinho. Tá bom. Então, eu vou pedir para todo mundo que está assistindo a gente fechar os olhos, fazer uma respiração bem longa e soltar. E deixando tudo que a gente escutou reverberar, se organizar aí dentro da gente. E aí faz mais uma respiração. Solta. E traz a sua atenção para o momento presente. Internamente. Se você puder falar em voz alta, isso é bom. Se não, você fala mentalmente. Eu reconheço o feminino que habita em mim. Respira mais uma vez. Solta. Eu reconheço e honro todas as minhas ancestrais e as mulheres que vieram antes de mim. E a última respiração, respira fundo.
Solta. E vai para a última frase. Eu aceito, eu honro e acolho o meu feminino e o meu lugar no mundo. Devagarzinho, abre seus olhos. Nossa, que lindo. Nossa, que gostoso, né? É muito especial a gente olhar para isso, a gente sentir essa conexão, essa permissão em sermos mulheres, em sermos femininas, termos essa energia. Eu gostaria de terminar aqui assim, sabe? Que vocês estejam aí com o coração, o corpo e o útero completamente conectados, vivos, acordados dentro de vocês. E queria agradecer do fundo do meu coração esse papo, Fê, que foi muito gostoso. Agora ao vivo de tudo que a gente já reverberou aqui durante toda a semana, né? E a gente vai subir, a gente vai postar lá no meu e depois no da Fê. Comentem, digam pra gente como é que foi, o que que reverberou. Se tiver mais perguntas, pode mandar para mim, pode mandar para a Fê. A gente vai respondendo com todo amor e carinho, com toda a nossa energia feminina, certo, Fê? Certíssimo, estamos disponíveis, perguntem, comentem, a gente está aqui com vocês, tá? E que a gente possa despertar né, essa coisinha tão gostosa que é esse sentimento, o feminino é esse, né? Exatamente, é o nosso feminino. Um beijo com muito amor, com muito carinho para todas vocês, para todos vocês que também estiverem com a gente, todos são bem-vindos, todos fazem parte, ok? A Ju tá pedindo, Fê, para mandar por escrito essa meditação. Coloca lá no Mande, seu Ju. stories, coloca lá, e aí vocês conseguem ver no stories da Fê essa meditação que eu também achei bem bonita. Acho que é algo para a gente ficar repetindo, se conectando, Com sabe? E certeza. observem o corpo de vocês. Com certeza, acho legal sim. Colocar uma musiquinha gostosa, fazer as afirmações, fechar o olho um pouquinho, é bem gostoso, viu? Ju, vou colocar no meu stories, tá? Pode deixar. Ale, eu honro, celebro e me alegro muito com o feminino que habita em você. Ai, que lindo! Gente, essa fé é demais. Um beijo, também te amo, amiga. Porque aqui a gente ama ao vivo. Beijo, te amo, Beijo, obrigada. tchau.